The Chosen é um sucesso absoluto. Ninguém pode negar. O maior crowdfunding da história ultrapassou a marca de 200 milhões de espectadores, se tornando um dos programas mais assistidos do mundo. A série se mantém como uma das mais populares. Já são mais de 770 milhões de visualizações de episódio e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. The Chosen não é apenas uma série sobre religião, é uma experiência de fé, de esperança e amor que ressoa ao coração de milhões de pessoas, de diversas religiões, credos e perspectivas. Só tem um grande problema. The Chosen não é uma série bíblica e causa mais mal do que bem. Eu sou o Gabriel Enes e neste vídeo lhe darei 3 bons motivos para não assistir The Chosen. Representar a Cristo representa uma quebra do segundo mandamento, não fazer imagem de Deus. Qualquer representação cinematográfica ou visual de Cristo erra por simplesmente não ser Cristo. Cristo é humano, fato pelo qual a série é muito louvada, expressando a humanidade de Jesus, um Jesus cansado, um Jesus sujeito ao erro, disposto a aprender com os discípulos. No entanto, Cristo é também divino. Retratar Cristo é retratar Deus. A proibição a qualquer representação tem em vista impedir desvios na compreensão de Deus. Quando alguém faz uma imagem, faz essa imagem conforme uma perspectiva humanamente determinada. Quando nós associamos Cristo a uma imagem, que sejam imagens infantis de Cristo, nossa adoração é facilmente movida a essas imagens. Como é difícil você se desassociar de imagens pré-concebidas de Cristo. Contra as minhas palavras, alguns podem vociferar a possibilidade dessas representações para fins didáticos, especialmente para crianças. Por que eu não posso representar Cristo para uma criança? Eu ressalvo que, contra o senso comum, essas imagens não ajudam a criança a desenvolver uma compreensão de Cristo, mas dificultam que a criança crie uma concepção adequada de Cristo. Por esse motivo, vejo como muito louvável o esforço que R.C. Sproul faz em seus livros infantis. Ele nunca representa Cristo. Ele faz isso com um zelo de que as suas imagens não causem distorções na cabeça das crianças. Então você vê lá os discípulos, você vê lá o burrinho, naquela história do jumentinho que foi montado por um rei, mas você não vê Cristo. O cristão não deve ter uma imagem de Jesus em mente para que possa se aproximar dele. Antes deve ter fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, como consta em Hebreus capítulo 11, verso 1. Em contraposição às minhas palavras, são frequentes comentários e expressões de louvor à série, no qual muitos dizem: não consigo mais imaginar Jesus de outro jeito. Quantas pessoas no Twitter não falam isso? Que o Jesus de Jonathan Roumie é tão convincente que as pessoas leem a Bíblia imaginando esse Cristo. Agora a questão que fica é: qual é esse Jesus de The Chosen? Jonathan Roumie, intérprete de Jesus, é um católico místico que, em 2023, interpretou Lonnie Frisbee, um evangelista carismático hippie, no filme A Revolução de Jesus. O filme é baseado em fatos reais, em um movimento cristão hippie que se distanciou das drogas, se distanciou da libertinagem, em prol de uma espiritualidade Jesus freak, ou louca por Jesus. No filme, Frisbee se apresenta como um evangelista carismático que se converteu das drogas e de coisas muito piores que ele não especifica, se tornando assim um ardoroso pregador da palavra. Na vida real, em contrapartida, Frisbee se divorciou da própria esposa, sob alegada infidelidade, e há quem sustente que ele voltou ao homossexualismo antes de morrer, apostatando. A pessoa de Lonnie Frisbee é importante para entender que tipo de cristianismo Jonathan Roumie vive, que tipo de cristianismo o ator que faz Jesus de The Chosen vive. Roumie diz, em uma entrevista para o filme A Revolução de Jesus, que foi até o túmulo do próprio Lonnie Frisbee e rezou o rosário com ele. Pediu então um sinal para que o interpretasse no filme. Ele pergunta: Lonnie Frisbee, onde quer que você esteja, me dá um sinal de que eu devo interpretar você. E olha que coisa incrível, o sinal veio. Roumie diz que as portas da igreja se abriram e um acorde soou por 5 segundos. Assim entendeu que tinha sinal verde para interpretá-lo no filme. É esse Jesus, um cristão místico que ora para os mortos, que vê um homem controverso, talvez um apóstata, como Lonnie Frisbee como referência. Pessoas dizendo que essa é uma expressão fidedigna de Jesus, interpretada por um falso cristão. Quando a gente olha o Jesus da série The Chosen, ele é um Jesus que também não corrobora com o que a Escritura diz de Cristo. O Jesus de Jonathan Roumie é um Jesus fraco, que ensina sem autoridade, quando em Mateus nós vemos que o ensino de Cristo ele era autoritativo. O Cristo de The Chosen precisa da ajuda de Mateus para preparar o Sermão do Monte, um autista
Ou seja, Cristo é incapaz de fazer um sermão sozinho, prefere envolver os discípulos, mostrando a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. É um Jesus que recusa a adoração de Nicodemos, suprimindo assim a sua natureza divina. É um Jesus que participa de um culto samaritano, quando no diálogo com a samaritana o próprio Cristo diz que a salvação vem dos judeus, mostrando que aquela religião dos samaritanos era falsa. O Jesus de The Chosen reconhece Maria como a pessoa mais poderosa que ele conhece, dando assim uma enorme valorização da figura de Maria, o que transpõe o que a Bíblia diz a seu respeito. Maria é uma mulher louvável, mas não de maneira que o próprio Cristo diga algo desse tipo, o que se aproxima muito de uma concepção católica sobre Maria. Por que eu estou trazendo esse fato? Porque vejo muitos reformados amando The Chosen, vendo The Chosen como uma série que deve ser assistida, que é só uma distorçãozinha ou outra, e não é uma distorçãozinha ou outra. Isso que eu falei são coisas seríssimas, e a coisa não termina por aí. The Chosen vai muito além de deturpar Cristo, ela deturpa as Escrituras em muitos outros aspectos, como veremos no próximo bloco. A série The Chosen é uma série com um cast ecumênico. Há protestantes, evangelicais, católicos e uma equipe majoritariamente mórmon. O Jesus representado é dessa maneira muito distante da realidade bíblica, visto que muitas dessas tradições não levam a Bíblia como autoridade absoluta de maneira consistente. Eu assisti toda a primeira temporada da série e atesto, todos os diálogos apresentados na Bíblia são distorcidos. Distorcidos de maneira a trazer uma determinada perspectiva que é aderente ao cast da série, multifacetado e ecumênico. Mateus é retratado como autista e Maria é a fonte do Evangelho de João. Vemos aí distorções claras, até do que a própria tradição cristã ensina. O resultado disso é um enredo de fato empolgante e persuasivo ao século XXI. Ateus, agnósticos e pessoas de outras religiões amam The Chosen. The Chosen é um sucesso não apenas entre cristãos. Se o Jesus bíblico vivesse no século XXI, ele seria odiado, exatamente como foi no primeiro século. Mas muitos cristãos se convenceram de que o Jesus da Bíblia é o Jesus gente boa de The Chosen. Muitos cristãos estão convencidos de que aquilo que The Chosen passa sobre Jesus é algo fidedigno às Escrituras. E não é. The Chosen traz sim uma doutrina. The Chosen educa cristãos. E nos educa, nos influencia, nos persuade conforme a doutrina bíblica? De maneira alguma. Ela nos infunde uma doutrina ecumênica, pautada em apócrifos da Bíblia, pautada em tradições que desviam da própria tradição cristã e que, assim, pintam para nós uma imagem de um Jesus gente boa que não é o Jesus bíblico. O Jesus bíblico, ele veio para salvar, ele veio para nos redimir, para morrer em nosso lugar. Mas ele, longe de negar a lei de Moisés, ele a pregou, ele a ensinou como nenhum outro o fez. Portanto, nós vemos que o Jesus de The Chosen é um Jesus que ele representa um erro muito comum em igrejas do século XXI, que é uma descontinuidade radical com o Antigo Testamento. Nós vemos muitas pessoas hoje no Instagram falando Jesus foi o melhor intérprete do Antigo Testamento. De fato foi. Só que Jesus não acabou com o Antigo Testamento. Ele mostrou como que os fariseus estavam errados. E The Chosen tem convencido muitos de um antinomismo, de um distanciamento das Escrituras, influenciado pelo apelo audiovisual da série. Bom, sei que esse vídeo pode sim ter magoado os sentimentos de muitos, mas é indispensável afirmar a Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática, não The Chosen. E salientados os 3 pontos que trouxe, não esgotei o assunto. Se você tem alguma dúvida, peço para você deixar nos comentários. O que eu posso garantir é: essa série causa muito mais mal do que bem. Alguns podem contra-argumentar, mas eu fui levado a ler a Bíblia por conta de The Chosen. Eu estou lendo a Bíblia, estou entusiasmado com o cristianismo por conta de The Chosen. Glória a Deus por isso. No entanto, isso que Deus gerou no seu coração não aconteceu por causa de The Chosen, mas aconteceu apesar de The Chosen. Se você olhar para o que a Bíblia diz e comparar com o que The Chosen diz, verá que são coisas diametralmente opostas. É isso, meus amados irmãos. Peço que considerem tudo o que eu falei. Se tiver dúvida, você coloca seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, não custa nada e ajuda muito o canal. Um forte abraço e até a próxima.